Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos tópicos mais controversos e, muitas vezes, mal compreendidos da escrita. Com certeza essa regra soa familiar, não é? É quase um mantra. A voz passiva é um erro, algo que precisa ser caçado e simplesmente eliminado do texto. Então, a questão que fica é, será que a história é só essa? Hoje a gente vai colocar essa crença à prova. Vamos investigar a fundo o caso da voz passiva. Para começar, vamos entender a acusação. Por que, afinal, a voz passiva carrega essa fama de vilã da gramática? A crítica principal é que ela soa fraca, meio evasiva, sabe? Ela é acusada de esconder quem fez a ação, o que deixa as frases menos diretas com menos impacto. Ok, a acusação está feita. Mas antes de qualquer julgamento, a gente precisa entender o básico. O que é exatamente a voz passiva? Na essência, é uma inversão de papéis. O que era o objeto, quem recebia a ação, passa a ser o protagonista da frase. Isso abre espaço para situações onde quem fez a ação, o agente, não é conhecido ou, simplesmente, não é o mais importante. Uma boa analogia é pensar num holofote. Na voz ativa, se a frase é Eric carrega pão, a luz está toda no Eric. Ele é o centro das atenções, é ele quem age. Agora, olha o que acontece na voz passiva. Pan é carregada por Eric. O holofote muda de lugar. A Pan, que antes recebia a ação, agora está sob a luz. A ênfase é nela. E o interessante é que existe uma formulinha quase matemática para isso. Não é nenhum mistério. É uma receita simples que mostra como essa estrutura funciona. É uma escolha de construção, não um erro. E o mais legal é que essa lógica funciona perfeitamente em qualquer tempo verbal. Presente, passado, futuro, a estrutura se adapta sem problemas, mantendo sempre o tempo original da ação. Bom, agora que entendemos a mecânica, vamos ouvir a defesa. Acontece que a voz passiva tem sim funções muito importantes e estratégicas na escrita. Primeiro caso, às vezes a gente simplesmente não sabe quem fez a ação. Ou até sabe, mas essa informação não acrescenta nada de relevante à história. Por exemplo, nessa frase, o que importa é o carro e a época em que ele foi feito. Listar os nomes dos operários da fábrica seria só um ruído desnecessário. O foco é outro. Outra situação bem comum é quando o agente da ação é alguém genérico, tipo as pessoas, eles, alguém. Dizer uvas são cultivadas é muito mais elegante e direto do que dizer eles cultivam uvas. Esse eles é vago. A voz passiva limpa a frase e vai direto ao ponto. E aqui entra a parte mais estratégica. A voz passiva é uma ferramenta poderosa para direcionar a atenção do leitor. É como se quem escreve fosse um diretor de cena, escolhendo onde colocar o foco. Olha esse exemplo. A estrela da frase é a torta de morango. A vizinha é importante, claro, mas a ênfase inicial, o que chama a atenção primeiro, é a torta. É uma escolha estilística. Mas atenção, essa ferramenta não é universal. É fundamental saber que ela tem sim suas limitações. Verbos que não passam a ação para um objeto, os chamados intransitivos, simplesmente não funcionam na voz passiva. Não tem como inverter a lógica. A estrutura não se aplica a eles. Certo. Depois de analisar a acusação e a defesa, de entender como funciona, qual é o veredito final sobre a voz passiva? E o veredito é bem claro. Ela não é um erro. Não é boa nem ruim por natureza. A voz passiva é uma ferramenta, e como toda ferramenta, sua eficácia depende totalmente da intenção de quem a utiliza. Então, a grande lição é a seguinte. Quem escreve tem uma escolha. A voz ativa traz energia, clareza, ação. Já a passiva oferece uma mudança de foco, uma ênfase diferente. Saber quando usar cada uma é um ato de controle sobre a narrativa. Entender o porquê e o quando de cada voz é o que leva a uma escrita mais precisa, mais rica e muito mais poderosa. A questão, no fim das contas, não é evitar, e sim dominar.